Fica à vontade, irmã Cida. Vamos orar. Abraçando a palavra do Todo-Poderoso, entrando na presença dele. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, com temor e tremor, porque tu és santo, grandioso, magnífico, soberano sobre todas as coisas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, me dá discernimento da tua palavra e que eu possa passar para cada uma dessas pessoas que estão aqui o que eu entendi da tua palavra. Sou tão pequenininha diante das coisas que tem aqui escrito, meu Pai. Muito grandiosa essa palavra de João 4. Então, meu Deus, me dá a tua palavra, me dá sabedoria nela para que eu possa passá-la, meu Pai, tanto para essas pessoas como qualquer pessoa que assistir a palavra do Senhor. É grandiosa, magnífica, e sempre o Senhor está renovando a cada dia na vida da gente a tua palavra. Sempre que lemos, não é a mesma coisa que o Senhor fala com a gente, é sempre coisas novas, porque o Senhor é coisas novas na nossa vida. Meu Deus, visita cada uma de nós, visita a nossa família, vai tomando conta, meu Pai, da gente, como o Senhor tem o cuidadinho de tomar. Visita a filha de Dona Adriana e dá o poder, meu Pai, da melhora dela, porque a nossa vida aqui é para te servir, e nós temos que estar bem conosco e com a nossa família. A ti eu entrego, meu Pai, essa meditação, em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então, vamos iniciar João 4, a mulher de Samaria. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Aqui eu vou dizer o que eu estou entendendo nessa passagem de João 4, a mulher samaritana. Não era normal um judeu falar com a mulher samaritana. Então, com pessoas samaritanas, né? Então, esse encontro que Jesus tinha que fazer já foi programado pelo pai dele, Deus, né? Então, era necessário passar por Samaria? Era. Porque, no caso dos judeus, ele não passava, era um percurso que eles preferiam fazer um percurso até maior do que passar pela Samaria para evitar, né? Porque eles tinham preconceito entre eles. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta quer dizer ao meio-dia. No caso aqui, Jesus, ele era Jesus, mas ele era carne. Então, ele tinha cansaço, ele tinha fome, ele tinha sede. Então, ele parou num momento para descansar. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: dai-me de beber. Jesus pediu água à mulher.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aqui, ela o reconheceu que Jesus era judeu pelas vestes, que eram diferentes, né, dos samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerá o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Aqui ela faz uma pergunta a Jesus, porque eu creio que ela ficou curiosa com a resposta com a pergunta que Jesus fez a ela. Já nasceu uma curiosidade aqui nela, né? A pergunta que ela faz. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Fica para mim que o poço de Jacó é como hoje, né? A gente procura em lugares beber das festas, das amizades, das coisas que o mundo oferece a gente. Essa é a água do poço que Jacó, né? Os filhos, os gados, que ele está passando aqui, eu trago para o dia de hoje, que é isso aqui. Eu vou beber dessa água e eu vou ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí eu boto aqui. A fonte da água que Jesus nos dá, trazendo-nos para o dia de hoje, é a paz, é a alegria, principalmente a paz, né? Que quando a gente recebe Jesus, a gente tem essa paz, que o mundo pode estar um turbilhão de problemas, a nossa paz é incrível, porque a gente não se fala. A gente vai passar por aquilo e a gente vai tentar resolver, né? Não com ansiedade, não com as coisas que o mundo tem e oferece quando a gente estava nele. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ele, como já conhece o nosso interior, viu que a mulher estava interessada, né? No que ele tinha a oferecer. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Jesus queria só ver, eu entendi assim, a intenção, porque ela já conhece o nosso interior. Então, ele queria só ver a intenção dela. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido, disse-lhe Jesus. Disseste bem, não tenho marido. Ele perguntou, mas ele já sabia a resposta que ela iria dar. Porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ele adora a sinceridade. E ele conhece, né? O coração sincero.
ele já foi logo colocando em pratos limpos o que a mulher tinha que falar. Não sei se eu estou passando certo, mas eu estou tentando. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela viu que ele era profeta, né? Ela entendeu, né, que ele era profeta. Que o que ele falou ao respeito dela realmente era verdade. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, aqui, ela já entrou com uma dúvida, porque a questão, hoje em dia, não é onde adorar, é adorar com sinceridade. Jesus está dizendo aqui que não importa, né? Ela adorava aqui, mas ela entrou aqui com uma dúvida. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, não importa onde se adora, tem que se adorar em espírito e em verdade. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, que são os povos escolhidos, né? São os povos escolhidos. Deus, falei, mas a hora vem, e agora é, em que o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O lugar de adorar não é o problema. O problema é como nós adoramos, com sinceridade. Não importa que seja ali, lá, aqui, o importante é que nós temos que adorar Ele em espírito e verdade. Deus é espírito e importa que os que adoram, o adoram em espírito e verdade. Na sinceridade, no caso. A mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo. Vem quando ele vier. Peraí. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E ela acreditou. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Aqui os discípulos de Jesus, quando chegaram, se maravilharam que Jesus estava falando com a mulher. Só que eu botei aqui, os discípulos, eu creio, os discípulos acharam estranho, porque os judeus não falavam com o samaritano. Aqui, nessa maravilharam-se, eu creio que eles ficaram assim, meio que Espantados. espantados. Mas adeus, né? A senhora até o 26 só, deixe nervoso. Dê trabalhinho para a Maiana também, a senhora está demais. É, A senhora é só até o 26. é,
É. Graças a Deus. Eu e Mai. Peraí, que negócio é esse aí? Não entendi direito isso. Vai invadindo o seu campo, Maia. Vai, tome posse, dona Cida. Vamos lá, Peraí, pessoal. Diga, vai, fale, Maia. Fale. duas coisas. Tá. Eu não vou precisar hoje, né? Não. Então tá. Eles, dona Cida, devem ter se maravilhado de ver o Senhor Jesus conversar com uma mulher. Primeiro, como a senhora falou, que eles não tinham costume, eles não se davam com o samaritano. E segundo, que naquela época, segundo alguns estudos que eu tinha lido um tempo, no Oriente eles não tinham o costume de conversar com mulher na frente de outras pessoas. Às vezes, os homens não falavam com mulheres, nem a mãe, nem a própria mãe deles, na frente de outras pessoas. É como se a mulher não podia. Então, eles não tinham esse costume. E ainda mais um homem conversando com uma mulher que nunca nem viu na vida. E uma mulher que não tinha uma boa reputação como essa. Tanto que ela estava ali, próximo do meio-dia, porque ela não se juntou com as outras. Ok. Vamos recomeçar. E a gente vai chegar nesse questionamento aí de Maiana, que é interessante. Já de cara, pessoal, no verso 1, é interessante a gente observar que os fariseus, eles começam a perceber o crescimento de Cristo. Os discípulos de João, no capítulo anterior, percebem o crescimento do Senhor Jesus, percebem que eles estão... Jesus está sendo mais procurado do que João Batista. E para os discípulos de João Batista, isso já é algo estranho, né? E que deixa eles um pouco enciumados. E aqui a gente vai ver que a notoriedade do Senhor Jesus está sendo tal que até os fariseus já ficaram de alerta. Os fariseus já estão começando a ficar incomodados com a presença do Senhor Jesus. Eles já eram incomodados com o próprio João Batista, porque João Batista vinha falando a verdade, uma verdade que eles já tinham deixado de pregar há algum tempo. E aí aparece agora o Senhor Jesus, que além de pregar a verdade, ainda faz milagres, e está tendo multidões buscando a ele. Né? Então, os fariseus agora começam a ficar preocupados de tal forma que a gente vai perceber que o próprio Jesus se sente obrigado a sair de lá, porque não era esse o momento de haver um confronto entre o Senhor Jesus e os fariseus. Existia ainda alguma água para rolar debaixo dessa ponte, e se Jesus parasse para confrontar agora com os fariseus, ele ia antecipar o sacrifício dele. Bom, e não era o momento. Aqui é o início do ministério de Jesus. Ele teve esse ministério por volta de 3 anos e meio, tá? Então, aqui é só o comecinho, não dava para ele parar agora. Então, no momento que os fariseus começam a questionar e ficar levantando, né, a respeito de Jesus, né, procurando saber a respeito de Jesus, ele simplesmente não é que foge, mas ele se esquiva de estar lá naquele momento. Então, ele vai sair de lá da Judéia e ele vai seguir para a Galileia. É isso aí que a gente vai ver no verso 3. Ele deixou a Judéia, partiu novamente para a Galileia. A questão do batismo a gente já falou bastante a respeito no capítulo 3. Acho que é desnecessário a gente comentar isso agora, né? Jesus, então, ele não batizava nas águas porque ele, na verdade, batizava com o Espírito Santo. Então, ele vai e parte para Galileia, mas só que nessa trajetória, Dona Cida até chamou a atenção, né? Era necessário que ele passasse por Samaria. Para que era necessário ele passar por Samaria? Bom, se vocês pensarem comigo, se o nosso pensamento não estiver muito raso,
a gente vai imaginar que não é outro motivo senão ter com essa mulher. Ele tinha que falar com a mulher samaritana. Existia essa necessidade, né? E quando ele vai fazendo essa rota de voltar para a Galileia, ele permanece caminhando em Samaria. E isso para os seus discípulos já era algo agressivo, gritante, né? Como assim a gente vai se misturar com esses impuros? Isso vai nos remeter àquela história da divisão de Israel, né? Nos 2 reinos de Israel. Quando Samaria, a capital do Reino do Norte, quando Samaria é invadida pelos assírios e dominada pelos assírios, o que vai acontecer? Muitos dos judeus, melhor dizendo, dos israelitas que estavam ali, das 10 tribos que estavam ali naquela região, no Reino do Norte, eles vão ser expulsos dali e vão ser enviados para outros lugares. Lembra que isso era uma estratégia de guerra dos assírios. Então, os assírios vão fazer o quê? Vão pegar outros povos de outros lugares, outros povos dominados por eles também, e vão levar para Samaria. Ficou algum restinho de Israel ali? Ficou algum restinho de Israel. E que se misturou agora com esses outros povos que os assírios levaram para lá para dominar aquela terra. O objetivo era descaracterizar as populações, descaracterizar aquele povo, tirar aquela conotação de povo, né? Porque se somos um povo, somos unidos, por mais que a gente tenha nossas intrigas, mas quando vier algo maior, nós estaremos unidos para lutar. No momento que descaracteriza povo, não temos mais uma identidade comum, então nós estamos lutando uns contra os outros, não seremos uma ameaça para aquele que está nos dominando, ok? Beleza? Essa estratégia, inclusive, é usada hoje pelos comunistas. Então, quando eles chegam e vêm fazer parte, né, desse reino do norte, e mistura-se com alguns israelitas que ainda estão por lá, eles vão acabar, de fato, misturando as religiões. Para os judeus, isso vai ser uma abominação, de modo que eles vão observar os samaritanos não necessariamente como povo de Israel. Eles vão observar os samaritanos como nascidos em Samaria. É um povo qualquer que se misturou e que nasceu em Samaria. Eles não vão ter o devido respeito como se fossem irmãos, porque, de fato, eles não são já irmãos, tá certo? É um povo realmente misturado. Assim sendo, o que vai acontecer? Os judeus vão ter essa aversão aos samaritanos como se eles fossem puritanos, né? Então, nós somos mega puros, nós somos muito limpinhos, não dá para se misturar com vocês não adoram a Deus, vocês realmente não se consagram para Deus. E é interessante que os samaritanos, os filhos de Israel, que estavam em Samaria, eles vão ter essa mesma conotação a respeito dos judeus. E até hoje existe essa divisão. Pessoal, eles estão em paz, mas até hoje existe essa divisão. Ao ponto dos samaritanos, eles olharem para Israel e questionarem, vocês não seguem toda a lei, vocês não seguem toda a Torá. E os judeus olham para eles e falam, vocês não seguem toda a Torá. E ficam naquela disputa até hoje, né, de quem é mais de Deus do que o outro. Mas, enfim, eles tinham essa versão de tal forma que eles nem pisavam naquelas terras, porque eles acreditavam que eles seriam contaminados com aquilo que havia em Samaria, que era idolatria. Beleza? Ok. Então, no momento que Jesus passa por Samaria, é uma aberração até mesmo para os próprios discípulos. Mas como Jesus ele tem a palavra da verdade, os discípulos começam a segui-lo e sem maiores questionamentos. Eles podiam até ficar, como diz aqui o texto, maravilhados, espantados, ou coisa parecida. Mas eles não chegavam a fazer disso motivo para deixar de seguir Jesus. Continuam seguindo Jesus.
né? Mas sempre com esses momentos de, como é que ele pode fazer uma coisa dessa? Entrar em Samaria, conversar com a mulher, né? Uma aberração. Outra aberração seria até comer a comida de lá de Samaria. Ele fala com os discípulos, vai lá, compra os alimentos, né? E até para comer aquela comida era outra aberração. Como assim? Vamos comer os alimentos de Samaria. Mas, enfim, eles vão comer os alimentos de Samaria, né? Então, ele fala, né? E era ali necessário passar por Samaria, era necessário, sim, por causa desse encontro incrível que aconteceu. Então, ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Então, a gente vai perceber, vamos lembrar de Gênesis, lá no capítulo 49, 48, 48, ou 40, bom, agora me foge a memória, mas enfim, lá no finalzinho de Gênesis, aquele momento em que Jacó tem aquele diálogo com José, e ele fala, olha, a sua herança será isso. E no meio dessa herança, quem está lá? Justamente essas terras, que quando Jacó sai do Vale de Jaboque, daquela luta que ele teve com o próprio Deus, quando ele sai de lá, ele vai para essas terras. Quando ele chega nessas terras de Siquém, tem uma parte que ele compra. E quando a gente vê no finalzinho lá de Gênesis, ele ainda chega a falar que eu lutei por aquelas terras. Então, não foi apenas comprar, teve uma parte que ele comprou e teve outra parte que ele conquistou. Então, essa posse ele deu para José. Quem tomou posse foi José? Não, a gente sabe. Quem acabou tomando posse foi Efraim, Manassés. Tá certo? Acorda aí, viu, Cristiane? Estou vendo. Então, quando ele vai tomar posse, há quem diga que Sicá era uma cidadezinha perto de Siquém, e há quem diga que Sicá era a própria Siquém. Fosse como fosse, lá estava o Senhor Jesus, num poço que Jacó havia aberto, e em Gênesis nem há esse relato de ele ter aberto algum poço, diga-se de passagem, mas se aqui nós vemos que há esse relato, é porque aconteceu isso. E aí ele está lá sentado nesse poço e vai encontrar, né, a mulher samaritana. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço e era cerca da hora nona. Como Dona Cida bem pontuou nesse Cristiane, nesse versículo, fica muito clara a humanidade do Senhor Jesus, né? As mesmas características que nós temos, ele tinha também, de se cansar, né? Enfim, era uma viagem relativamente longa, uma viagem pela qual, pessoal, ele atravessava montes, não era assim uma coisa plana, né? Vamos pegar aqui a estrada do Coco, linha reta. Não, muito pelo contrário, sobe montanha, desce montanha, era um negócio assim, bem tenso, era uma viagem cansativa. Então, ele chega e cansa. E nesse momento que ele cansa, que hora interessante, né? Meio-dia. E há quem diga que meio-dia, nesse local, nesse momento, pode não ser o o pior horário, né, do sol. Há quem diga que o horário seria lá mais para 3 horas da tarde. Mas seja como for, é um horário que tem sol e é um ambiente árido. Com certeza aquilo era quente demais. Se houvesse oportunidade de você, dona de casa, fazer esse trabalho de buscar água no poço, qualquer outra hora do dia que não tivesse esse sol, óbvio que você escolheria. Né? Como a Maiana falou também, tá claro que ela estava querendo meio que se esquivar de pessoas, de encontrar pessoas. E aquele momento realmente foi tão solitário que só estava ela e Jesus lá. Pode falar aí, Cristiane. Então, eu estava pesquisando sobre os judeus e os samaritanos, né? E aí fala assim, ó, que Jesus poderia ter evitado passar pelo poço de Jacó. Até porque ali habitava o povo de Samaria, que muitas vezes atacavam os judeus e os saqueavam.
Mas como havia um propósito, a passagem do Senhor Jesus ali havia um propósito, né? E aí, quando você falou e agora sobre o horário, como a mulher samaritana, ela não era uma pessoa assim muito benquista, como diz em Belém do Pará, geralmente as mulheres que iriam buscar água no poço era em um momento em que o sol estivesse um pouco mais fraco, não tão forte. Então, não é coincidência dela ter ido pegar nesse horário, que ela ia nesse horário para evitar, né, encontrar outras pessoas, como Maiane falou e você relembrou aí, e o Senhor Jesus encontra ela nesse momento. Então, existia um propósito muito grande, sim, nessa ida do Senhor Jesus ali. Exatamente. Eu mandei aí para vocês, né, uma foto lá no grupo. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar com vocês. Não, dente não. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá dando para ver aí, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui, ó, a passagem do Senhor Jesus. Quando ele veio já da Galileia, agora para a Judéia, né, ele já veio por dentro de Samaria, ele já veio desse lado do Jordão, quando o normal era eles fazerem o desvio do outro lado do Jordão. Então, eles atravessavam, né, o rio 2 vezes. Passavam uma vez aqui na altura de Jericó, tal, onde o próprio João Batista também batizava. Vinha para o lado de cá, pela Pérea, depois caíam lá em Decápolis, pronto, caíam lá na Galileia. Mas o Senhor Jesus, quando ele já veio por aqui, por lado de cá, tanto que ele estava aqui, né, perto de Enom e Salim, justamente batizando com seus discípulos, ainda que ele não batizasse, né? E isso é do lado de cá do Jordão, já estava nas terras de Samaria, e ele continuou sua viagem por aqui, chegando lá, né, em Jerusalém, onde ele está agora fugindo, se esquivando, acho que fugindo não é nem a palavra certa, se esquivando desse confronto prematuro com os fariseus. E aí, quando ele vai voltando para a Galileia, ele vem justamente por aqui, tá? Atravessando montes, tá bom? E ele vai parar aqui nessa região que nós estamos vendo de Sicar, que pode ser também Siquém, certinho? Pronto. Ou melhor, Sicar se situava entre esses dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E até isso é uma questão que a própria samaritana vai levantar, né? Mais na frente. Eu acho até bom a gente nem comentar aqui agora, vamos mais para frente do texto. Então, vou continuar aqui. Ora, o poço de Jacó estava ali, Jesus, pois, cansado de sua viagem, sentou-se assim junto ao poço e era cerca da 6ª hora. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Uma mulher que até hoje a gente não sabe o nome, né? É a mulher de Samaria. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, alguma cidade aqui próxima de Sicar seria o quê, pessoal? Não sei, mas ainda seria Samaria, tá? Alguma coisa aqui próxima de Sicar ainda seria Samaria. Então, os próprios discípulos estavam lá, vestidos, caracterizados como judeus, né? Judeus galileus, inclusive, andando ali por Samaria. Então, disse-lhe a samaritana, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos, por essas questões aí que eu já falei, tá? Primeiro que os judeus tinham eles como impuros, né? Lembra que quando acontece a libertação do cativeiro babilônico, ocorre um apelo para que não só os judeus retornem para Jerusalém, mas há um apelo também para que o resto de Israel
as outras 10 tribos que foram dissipadas, né, no cativeiro assírio, há um apelo por parte dos profetas daquele momento, olha, voltem, e muitos não voltaram, muitos. Então, Samaria sempre foi vista pelos judeus como a terra do povo que é idólatra, e que misturou as coisas com a adoração a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se a gente for em alguns textos em Isaías, a gente vai ver que há uma comparação do próprio Deus como água viva e como fonte de água. Tá? O próprio Deus, ele é visto dessa forma. E aí chega Jesus e fala da água viva. Claro que ele está falando de algo que é divino. O que poderia saciar a sede para todo sempre? Só algo que é divino. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, no momento que ela já começa a conversar com o Senhor Jesus, como Dona Cida falou, né? Começa a ter curiosidade a respeito do Senhor Jesus e essa conversa dele, né? De querer beber água. Quando ela começa a desenvolver isso aí, ela não desenvolve essa conversa como se ela estivesse crendo, confiante no Senhor Jesus. Na verdade, talvez ela só tivesse mesmo carente, e só queria conversar. Sabe quando a gente, até hoje, mulheres cristãs, quando existe uma roda de homens, normalmente ela não fica sozinha, né? Imagina ela sozinha, no meio do nada, perto de um poço, conversando com um homem. Não era uma coisa normal, não era uma coisa socialmente bem vista. Não era. Mas ela continua lá. E no momento que ela continua lá, eu vejo como se ela realmente estivesse querendo conversar com alguém. E ela vai manter esse diálogo. Era para ela simplesmente cortar. Ó, você quer água, está aqui o balde, fica à vontade, pega aí o balde, pega a sua água e eu vou seguir minha vida. Não, ela está lá e para conversar. Então, essa moça, sem sombra de dúvidas, era uma moça bem carente, tá bom? Ela contraria as regras e continua lá conversando com o Senhor Jesus. E quando Jesus fala dessa água viva, né, está falando não necessariamente das coisas que Dona Cida falou, está falando de algo mais profundo. Vamos lá, vamos devagar. Verso 12. És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água terá sede novamente. Óbvio que ele estava falando de algo físico. Qualquer ser humano que tiver sede vai beber água e depois vai ter sede outra vez. Estamos falando de algo físico. E Jesus agora está entrando numa profundidade de diálogo com ela. Minha filha, você não está entendendo. Se você compreendesse quem é que está falando contigo, você é que ia me pedir água. Aí ela chega, você não tem como tirar água. Aí ele chega e rebate, olha, qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede. Eu estou te falando de água viva, água que flui eternamente. Água viva é água que não para. Tá bom. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ou melhor dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, ele está usando as duas conotações que temos para o próprio Deus em Isaías, ele está usando aqui para falar dessa água. Bom, trazendo para os dias de hoje, como Dona Cida gosta de falar. A gente sabe que essa água
é, na verdade, a palavra de Deus, é, na verdade, o Espírito Santo. Não necessariamente aquilo que a palavra ou o Espírito Santo traz. Não é só paz e alegria. Essa água é o próprio Espírito Santo. E aí a gente vai lembrar daquela história. Bom, Jesus, ele não batizava nas águas. Por quê? Porque ele batiza com o Espírito Santo. E ele fala, eu vou te dar dessa água. Eu posso dar do Espírito Santo. Abra aí em Isaías 44. Vale a pena a gente dar uma consultada. Isaías 44. No verso 3, todo mundo? 44. No caminho só abre no Isaías 14. Calma aí. Tá. Isaías 44, pronto. Verso 3. A gente vai ter o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito. Isso aqui é que é a água. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quando a gente vem e espiritualiza o que significa terra, a gente vai entender que é a nossa própria alma, o nosso próprio coração. Lembra da parábola da semeadura? Que o nosso coração é comparado ao solo rochoso, solo cheio de espinho, solo assim, solo isso aqui. E vai ter o solo bom, né? Então, ele está dizendo aqui que ele vai derramar água sobre toda a terra seca. Ele está falando aqui não de terra, não de chuva. Ele está falando do derramamento do Espírito Santo sobre todos aqueles que estão, de fato, sedentos. Sedentos pelo quê, pessoal? Sedentos de Deus. Sedentos no Espírito, aquele vazio da alma. Então, o Espírito Santo está falando aqui em Isaías a mesma coisa que Jesus está falando para a mulher samaritana em João. Vai aí para Isaías 55, mantém aí no livro, umas paginazinhas para frente. Isaías 55. Todo mundo? Menos eu? Isaías 55. No verso 1, a gente já vai ter isso aqui, ó. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Quando a gente fala do vinho, a gente espiritualiza a coisa, e a gente imagina, né, o vinho como o sangue derramado do Senhor Jesus, o vinho como um símbolo do próprio Espírito Santo, mas leite, eu não sei vocês, mas eu nunca vi leite espiritualizado, né, sendo espiritualizado na forma da Trindade. Então, por que o leite? Porque a promessa que ele está fazendo aqui, vinde todos os que têm sede, é uma promessa, vem todo mundo porque está garantido. Vinde as águas. Que água? Vamos buscar o Espírito Santo. E vós, os que não tendes dinheiro, não tem condição, vinde comprar e comer. Pode vir e se satisfaça. Porque eu sou capaz de suprir você do vinho, que é o conteúdo espiritual, assim como do leite, que é o conteúdo físico. Ainda que você não tenha dinheiro. Confie que eu sou Deus e eu posso te suprir em todas as necessidades. Tá. Volta aí para João e o nosso diálogo. Vá, fala aí, Maiana. Dizem que o leite, ele tem todas as substâncias que a pessoa necessita, então é um sustento. Algumas pessoas até dizem que é sangue, mas eu nunca entendi direito isso, não. É o alimento completo, o leite. Ele só perde para o ovo, ou é o ovo que só perde para ele, porque nele está todas as condições de uma vida se desenvolver.
Então, deve ser por isso que Deus fala do leite. Pois é, ele só pede para o ovo, porque o ovo não é a condição para alguém se desenvolver, é a própria vida, né? Sai dali um pintinho, do leite não sai pintinho nenhum. Então, o ovo é o alimento realmente mais completo. Porém, ele tem todas as necessidades, né? Satisfaz todas as necessidades para a condição de vida. Mas o leite, sim, tanto é mega interessante que o bebezinho nasce, ele não vai beber água, ele não vai tomar vinho, ele não vai tomar outra coisa senão o leite materno. E os outros mamíferos, vai tomar o leite lá da mamãe deles também, né? Acabou. Realmente o leite é extremamente completo. É um alimento também muito bom, é essencial. Pelo menos quando somos pequenininhos, tá? Então, lá em Isaías, a gente já está vendo essa promessa do derramamento do Espírito Santo, e ele está falando que é para todos, até você que não tem dinheiro, você que não tem condição, está valendo, fica tranquilo que você vai receber essa oportunidade, esse dom gratuito de Deus, certo? Certo. Então, volta aí para João, aí a gente vai parar aqui no verso 15, e aí a gente vai ver que o Senhor Jesus está dizendo para ela que ele pode dar a ela algo que nunca mais, que vai suprir as necessidades dela para todo sempre. E aí ela chega, Senhor, dá-me dessa água, porque para que eu não venha ter sede, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então aí já bateu uma hashtag preguiça, né? Porque ela já pensou logo na coisa material. Poxa, eu vou ter que vir aqui de novo? Não, então me dê essa coisa mágica aí, porque vim aqui nesse deserto desgraçado, um sol quente da miséria, e ainda ficar me expondo aqui para as pessoas. Eu estou tranquila e feliz dentro de casa, junto com meu maridinho, que só aparece de quando em quando, mas é meu maridinho, ok? Ok. Então, esse é o pensamento dela. Ela ainda não conseguiu ter esse despertamento espiritual. Muito comum, né, velho? A gente observa que as pessoas, às vezes, ouvem a palavra de Deus e elas simplesmente não conseguem compreender. Não tem ainda o despertamento. É o próprio Jesus aqui falando. E ela não consegue ainda abrir o entendimento, né? Vai precisar mais alguns confrontos do Senhor Jesus para com ela. E disse Jesus, bom, já que você quer ter essa água para que você nunca mais tenha sede, faz o seguinte, chama lá seu marido. Chama seu marido. O que Jesus faz? Jesus está confrontando ela com o pecado dela. Não é o que o Espírito Santo faz, nos convence do pecado? Não é o que Jesus está prometendo? Vou te dar o Espírito Santo para que você nunca mais tenha sede? O Espírito Santo, né, quem convence do pecado, ele está confrontando. Ele está confrontando. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu disseste bem, tu não tens marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que agora tens não é seu marido. Nisso disseste a verdade. Mais uma vez, Jesus confronta ela com o pecado dela. Qual era o pecado dela? Necessariamente, a gente não sabe qual a estrutura dessa mulher, qual a vida pregressa dela. Não sabemos. É muito fácil a gente simplesmente dizer que ela era uma dessas moças, né, que se relacionava com um, com o outro, com o outro, com o outro. É difícil a gente acreditar que ela teve 5 maridos e enviou dos 5. Há uma possibilidade? A gente tem lá, né, a Tamar, que teve 2 maridos e eles acabaram morrendo. Enfim, mas essa daqui, sabe, é muita coincidência. Você é muita zica, muito azar na vida. Você perder 5 maridos e ficar viúva. Provavelmente o que acontece é de ela estar relacionada com alguém, sinceramente ou não, e essa pessoa abandoná-la. Não necessariamente ela. Sair daquele relacionamento. Ela poderia ser abandonada, né? E, como se diz, cair novamente de tão carente que ela era, cair novamente no conto do vigário, né? No conto do Dom Juan, e mais uma vez ela estar com alguém, e quando há a conexão sexual, né? A união sexual entre o homem e a mulher,
no passado, e até nem no passado, na mente de Deus, na ideia de Deus, isso se configura numa união que era para ter o nome de casamento. A nossa realidade hoje foge desse padrão, né? Dias de hoje, né? 2020 para a humanidade. Não, isso parece ser absurdo. Mas, bom, Deus não muda, tá certo? E naquela época já existiam essas coisas e Deus não mudou naquele tempo, não muda hoje. Deus não vê isso com bons olhos. Então, necessariamente não é que ela era uma mulher safada, mas ela era uma mulher carente e poderia estar sendo abandonada e não necessariamente abandonando os maridos. Por quê? Maiana comentou, né? Ela vai acabar indo para a cidade, né? A gente vai ver isso mais à frente, e ela vai pregar para todo mundo ali, com 2 palavrinhas, ela vai falar 2 palavrinhas. Ela não vai se esgotar, passar 20 minutos falando, 10 minutinhos, ela chega lá, manda notícia, fala para todo mundo, e todo mundo vem ali para ver Jesus. Se ela fosse uma pessoa tão desprivilegiada, tão desprezada pela comunidade, tão mal vista pela comunidade, por que daria um crédito à palavra dela? Se ela fosse simplesmente uma prostituta. Deram crédito à palavra dela. Entendeu? Então, talvez essa moça não fosse, de fato, uma boa vivã. Tem um bom vivã? Pronto, não fosse uma boa vivã. Ela não estivesse lá se envolvendo nesses relacionamentos, né? Sem querer compromisso. Talvez ela quisesse compromisso, mas ela estava sendo abandonada. E pelo potencial da carência dela, né? Pela grandeza da carência dela, mais uma vez ela estava sendo envolvida num relacionamento que não era do agrado de Deus. Não era. Do agrado de Deus é você casar e ficar com ele para todo sempre. Amém? Né? Não é o que a gente vai ver na história dela. E Deus confronta. Minha filha, já era para você ter terminado com essas histórias. Espera o homem certo, né? Não é bem assim. Enfim, Jesus confronta o pecado dela e ela cai em si. Normalmente, quando você é confrontado no seu pecado, o que você faz? Você diz, não, é verdade, eu pequei? Mentira, mentira. Você vai se esquivar. Você pode até reconhecer que você é pecador, mas você se esquiva para não encarar de verdade o seu pecado. É o que ela vai fazer. Ela não vai simplesmente encarar o pecado. Ela vai tentar se esquivar. Vamos lá? Verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Aí começa a ficar com aquela bajulação, né? Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Aí agora ela inverte a história. Eu percebo que o senhor é profeta, mas eu sou o profeta meio errado, viu? Porque se o senhor é profeta de Deus, por que o senhor adora lá em Jerusalém e não adora aqui em Gerizim, como sempre foi? Isso para a gente, inclusive, é uma coisa também um pouquinho nova. Por quê? Porque a gente ainda não estudou o livro de Deuteronômio. Mas, enfim, lá em Deuteronômio, a gente vai ver um momento onde as tribos de Israel, uma parte vai subir, né, sob o comando de Moisés ao Monte Gerizim e uma parte vai subir ao Monte Ebal. Pessoal, vocês vão perceber que eles estão justamente aqui, ó, Monte Gerizim e o Monte Ebal. E quando Moisés chega aqui, ele vai no Monte Ebal dizer as maldições que vão cair sobre todo aquele que desviar da verdadeira adoração a Deus e começar a praticar idolatria. E no Monte Gerizim, que é conhecido como Monte das Bênçãos, justamente vão ser ditas as bênçãos sobre aqueles que forem obedientes. Deuteronômio 27, Deuteronômio 28. Tá? Então, antes disso, de fato, o próprio Moisés chega e fala que é para se levantar um altar no Monte Gerizim. Então, os samaritanos, eles dizem justamente, alegam isso, que os judeus, eles desviam da Torá por conta desse versinho aqui, dessa historinha aqui. Porque Deus manda, Moisés manda,
levantar o altar em Gerizim, e aqui também era para acontecer sacrifícios. Só que Deus manda também sacrificar Israel. E aí cria-se uma confusão na cabeça desse povo, que para os samaritanos, o Monte Gerizim, a própria cidade de Betel e o próprio Monte Moriá são a mesma coisa, significam tudo Monte Gerizim. Bom, hoje sabemos que, na verdade, não é. Cada um tem sua determinada localização, mas os samaritanos acreditam nisso até hoje, tanto que eles seguem a Torá. Porém, o local que eles sacrificam e adoram a Deus é no Monte Gerizim. Quando eles fazem a Páscoa, eles fazem a mesma Páscoa dos judeus, só que eles matam, até hoje eles sacrificam animais no Monte Gerizim. Os judeus não sacrificam, porque eles estão esperando o templo ser reconstruído. Mas os samaritanos, eles são, inclusive, samaritano significa guardião da lei. Até hoje, eles guardam a Torá, mas eles sacrificam no Monte Gerizim. Então, agora, ela é confrontada no pecado dela, agora ela vai confrontar o Senhor Jesus. Entendeu? E vai dizer, não entendi, o senhor é profeta, tá bom, sabidinho. Mas eu quero te dizer uma coisa, vocês adoram no monte errado. Tá, aí ela está procurando sarna para se coçar, né? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então, Jesus aprofunda o diálogo. Ele não fica aqui com aquele debate, não. Ele desvia disso aí e ele vai direto ao ponto. Necessário é que você venha nascer de novo. Vamos lá. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação é dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus sabia disso. Jesus, ele é judeu. Jesus é a salvação. Ele está se declarando para ela. Está tentando ainda alertar, abrir os olhos dela, abrir a mente, né? Porque os olhos físicos dela, a condição emocional dela, estava sendo superior à capacidade intelectual dela, à capacidade cognitiva dela. Então, Jesus ainda continua insistindo para que ela venha ter esse despertamento. E ele continua. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Então, não importa mais o lugar. Importa? Não importa o lugar. Tem lugares que são especiais para Deus? Sem sombra de dúvida, Jerusalém é a cidade escolhida por Deus. Mas se aí os gentios que não têm a oportunidade de chegar em Jerusalém, então eles não vão poder adorar a Deus? A gente aqui perdido no Brasil, não tem condição de ir para Jerusalém, uma viagem cara da zorra, fronteiras fechadas. E aí? Então a gente não vai ser adorador de Deus? Não. Agora a adoração é em espírito e em verdade. Você tem que ser sincero e dentro do seu íntimo, porque Deus sonda corações. Dentro do seu íntimo, Deus vai ver aquilo que você está dedicando a Ele, a adoração que você está dedicando a Ele. Deus é um espírito. Se Ele é espírito, então não tem por que fazer ídolos, nem mesmo idolatrar montes. Deus é espírito. E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quando a gente tem essa conversa, eu acho interessante, é só título de curiosidade, tá bom? Quando eles estão tendo esse diálogo, pessoal, tem uma testemunha olhando para eles aqui. Não sei se vocês vão sacar quem é. Alguém sabe dizer? Quando ele falou, nós adoramos o que conhecemos, eu entendi que era ele e o Espírito Santo. Não, aí eram judeus mesmo. Ele falando em nome como se eles fizessem parte dos judeus. Mais alguém? Os discípulos já tinham voltado? Não.
Abra aí Josué 24. Josué 24, no verso 32. Todo mundo? Verso 32, a gente vai ter o seguinte, ó. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser herança dos filhos de José. As chances de ele ter sido enterrado em Siquém são 100%. As chances de Sicar ser Siquém existem. Então, provavelmente, a ossada de José estava aqui assistindo esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Só a título de curiosidade. Então, vamos lá. E a mulher disse, ela continua, né? Se esquivando. Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus chega e se revela. Eu sou o que fala contigo. Bom, o restante a gente vai ver com Maiana quinta-feira, tá bom? Mas a gente percebe que esse diálogo é interessantíssimo. Dá para a gente tirar algumas conclusões, né? A samaritana, talvez ela não fosse essa mulher tão com a reputação tão ruim quanto a gente imagina, tá? Quanto muitas vezes nos é pregado, talvez ela não fosse isso tudo. Não sabemos o nome dessa mulher, mas ela foi extremamente importante porque o próprio Deus, já que Jesus só faz as coisas segundo a vontade de Deus, o próprio Deus faz essa trajetória para encontrar com essa mulher. Mais uma vez, prova de que o próprio Deus ama a todos indistintamente. Jesus veio para os judeus, mas Deus ama a todos indistintamente. E colocou essa mulher lá na rota do Senhor Jesus. Né? Ela tinha desejo, era uma mulher carente, ela estava vazia, o coração vazio, e sem sombra de dúvidas, ela queria ser preenchida. Nenhuma mulher normal estaria lá conversando com um homem sozinha naquele lugar. Né? Então, se ela está fazendo isso, é porque ela tem uma necessidade. E o Senhor Jesus vai deixar as dicas para ela, mas a gente percebe que é difícil convencer uma pessoa que não é nascida de Deus a necessidade de nascer de Deus. Então, se não for para o próprio Espírito Santo, veja como é difícil. Jesus estava lá, boca a boca com a mulher, mas olha como foi difícil, né, ela compreender com quem ela falava, a oportunidade que ela estava tendo. Pode falar aí, Cristiane. Então, pesquisando sobre ela, sobre os maridos, né, os 5 maridos dela, aqui fala assim, ó, os cinco maridos da mulher samaritana são os deuses das 5 nações que estavam em Samaria. A mulher samaritana adorava a deuses. Aí fala o nome dos 5 deuses: Sucote-Benote, Norgal, Acima, Nibás e Tortaque. Aí, completando, fala assim: são esses os 5 maridos da mulher samaritana. Quando Jesus disse para ela que ela tinha 5 maridos e que ele tinha agora não era dela, era exatamente isso. Ela adorava os 5 deuses mencionado ali em cima, e o sexo, e o sexto, que no caso realmente seria um físico, né? Que não era dela. E aí fala mais um pouquinho que se ela fosse uma mulher que tivesse 5 maridos físicos, ela já teria morrido também, que ela já seria muito velha. Então, aqui mais embaixo vai explicando sobre ela como uma mulher idólatra, sobre a idolatria e falando sobre os 5 deuses que ela adorava. Eu não acho que viajaria por essa ideia aí, não.
senão não faria comparação com o homem, Isis, com a fonte, né? Senão não faria comparação com um homem de verdade. Acho que não faz muito sentido isso aí, não. E essa questão dela ser idólatra, a gente vai perceber que, no fundo, ela não demonstra idolatria aqui. Ela está em Samaria, ela está nessa terra de samaritanos, mas ela não demonstra idolatria. Ela espera, inclusive, o Messias. Ela espera o Messias, né? Como ela mesma fala. Não, eu sei que vai vir o Messias e que ele vai nos falar tudo. E aí Jesus fala, sou eu. Você está esperando o Messias. Deus sabia que ela procurava. Deus sabia o que ela realmente queria, né? Que era ter esse encontro real e verdadeiro com Deus. Eu acho que os homens podiam ser homens mesmo, mas não necessariamente que ela ficasse casada por 10, 15 anos com eles. Acho que é aquele tipo de relacionamento que a gente vê demais nos dias de hoje, né? A moça se junta com alguém, é meu marido. Se junta, passa 2, 3 anos, quebra um pau danado, passa o momento da paixão, aí depois separa com o filho. Aí depois acontece de novo. Outra coisa, inclusive, que a gente pode ventilar, não fala que essa mulher tinha filhos, fala só de maridos. Talvez, inclusive, ela fosse abandonada pelo fato dela ser estéril. Pode ser. O texto não é claro, entendeu, pessoal? São conjecturas que nós fazemos. Mas o que eu queria mesmo era tirar o estigma de que ela era uma safada, entendeu? Tirar o estigma de que ela era uma safada. Para mim, ela era uma pessoa extremamente carente, depressiva até, depressiva, entendeu? Necessitada do amor de Deus, necessitada. E ela chega e fala: "Nós adoramos aqui no monte, vocês adoram lá". Então, era uma seguidora da lei de Deus, uma seguidora da Torá, venhamos, convenhamos, né? O diálogo dela não mostra idolatria, né? Eu acho que não passa por aí, não. Eu acho que não. Alguém mais alguma coisa a falar? Fala aí, Adriana. Não, só quero dizer uma coisinha. Se a gente observar, ela tem esclarecimento. Ela tem esclarecimento, não é uma pessoa totalmente desligada das coisas. Ela só não é espiritual, né? Ela não tem... Ela conhece a palavra, ela conhece, né, como ela fala de Jacó, ela fala de adoração. Então, ela tem o conhecimento da palavra, mas ainda não tinha se rendido espiritualmente. Porque, de fato, faltava ali a devida orientação. Então, os samaritanos, eles não tinham necessariamente pastores e profetas. Não existiam isso para os samaritanos. Quando existia o reino do norte, Efraim, o reino das 10 tribos, beleza, tinham lá seus profetas. E que Deus mandava justamente para que aquela nação se corrigisse e não viesse a assolação assíria sobre eles. Mas, enfim, deu errado, deu ruim. Não veio mais profetas. Depois desse período, não veio mais profetas para essa região da Samaria. Não veio. Então, havia a carência, né, de quem ensinasse. Quando a gente vê os judeus, ainda que trôpegos, haviam os fariseus para ensinar a lei, mas não para desenvolver espiritualidade nesse povo. Tanto que Jesus chega lá em Mateus, né, ele olha para Jerusalém e chora. São como ovelhas sem pastor. Por quê? Ainda que existam os fariseus, os sacerdotes, o povo está perdido. Eles têm o entendimento da lei, sim, mas não têm conexão com Deus. Eles não têm comunhão com Deus. Isso não é desenvolvido porque eles vivem pela lei e a lei mata. O espírito vivifica. Mais alguém? Algum comentário? Maiana, Isis. Maiana, Isis, bate para o ímpar, vai. Quem abre o áudio primeiro fala. Maiana, vai. Oi? Maiana. Fica claro aqui a dureza, a dificuldade que a pessoa tem em reconhecer a grandeza do Senhor Jesus. Porque ele estava ali sentado naquela fonte, sem nada, e porque pediu a água, ela ainda pergunta o que você tem para me oferecer, se você não tem nem para você.
pegou Jesus num momento de fraqueza que não estava nada, fora que eu acho que é Jeremias, né, que fala que o Senhor Jesus não veio sem nenhum atrativo, sem beleza, foi desprezado. Mas as palavras de Jesus eram diferentes. E em algum momento aqui, que não é citado, essa mulher mentiu para o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus fala para ela, nisso disseste com verdade, então, em algum momento aqui, ela soltou uma mentira que não era interessante ser citado. Não, não vem esse caso. Não dá para enganar o Senhor, não dá para enganar Deus. Ele conhece tudo. E mesmo ela resistindo, aquele vazio que a gente traz dentro da gente vai sempre falar mais alto. A necessidade que ela tinha de Deus fez com que ela ficasse mais tempo, que ela fosse se dando. Na aula domingo, o bispo falou sobre o Senhor Jesus. Na passagem que o Senhor Jesus fala até aqui em João, que ele vai preparar lugar para que onde ele estiver, ali a gente esteja também. Aí ele perguntou, se o Senhor Jesus estivesse aqui, pessoal, onde é que ele estaria? Aí, rápido, a mente vai pensando no meio dos pobres, no meio dos perdidos, que foi o que aconteceu hoje no ponto de oração. Eu falei, tá vendo que era aqui mesmo? Ele estava ali no meio de alguém que era desprezado. Ele estava ali conversando com alguém que, para aquela época, naquela sociedade, não tinha valor nenhum, mas que dentro de si trazia a sede verdadeira de encontrar Deus. Talvez não tinha como mudar, talvez ela não tinha como sair daquela situação se não fosse desse jeito, se prostituindo ou se sujeitando àquela situação. É muito fácil julgar uma situação que a gente não vive. É muito fácil dizer, se fosse eu, faria isso, mas quando a situação é com eu, a coisa muda de figura. Mas teve nela a sensibilidade de ouvir e o desejo de querer. Por quê? Que ela vai lá e vai falar, o testemunho dela vai atrair as pessoas. Porque, com certeza, as pessoas vão ver nela a mudança, vão ver a diferença. É impossível você ter um encontro com Deus e você não mudar. É impossível, até o seu modo de... Até a nossa face, nosso semblante muda. Então, ela vai ser o testemunho vivo do poder de Deus. Só ter o conhecimento da palavra, que nem ela fala, eu sei, só você saber das coisas não vai mudar a sua vida. Se você sabe, você tem que pôr em prática. O conhecimento por si só não vai levar você a lugar nenhum. É você executar o que você aprendeu. Você não precisa saber de tudo. Mas se você fizer bem feito, se você der o seu melhor naquilo que você sabe, no pouco que você aprendeu, você vai conseguir ir longe, você vai ter um encontro com Deus, você vai se desenvolver, porque Ele mesmo diz que essa palavra vai ser fonte de vida. E se você vai ser uma fonte, você vai se manter alimentado e vai alimentar os outros. Você vai ter o que passar para as pessoas. Muitos vão olhar para você, vão dizer, o que é que você tem a me oferecer? Aí você vai lá e mostra o que você tem para oferecer. Você tem vida. O Senhor Jesus nos chamou para dar vida. A gente estava perdido no pecado. Essa mulher é um exemplo claro disso. Mas ela vai ter a vida dentro dela, pelo menos aqui no primeiro momento. Se ela vai continuar ou não, aqui não é citado. Mas ela teve a oportunidade. E o importante, o legal é isso, você aproveitar as oportunidades, porque elas vão passar. A oportunidade só vai ficar se você agarrar. É tudo uma questão de escolha. Você decide se você vai deixar passar ou não. Você decide onde você vai morar, o que você vai fazer. Mas é tudo uma questão de você dar ouvido à voz de Deus. Porque essa mulher parou um pouco. Você saber aproveitar como o Senhor Jesus. Ela estava ali estava querendo desabafar, não tinha com quem conversar durante um tempo, ou a maior parte do tempo. Mas quando apareceu alguém, o Senhor Jesus transformou a necessidade dela, aproveitou o momento de necessidade dela para falar o que tinha que falar. E Deus agiu, por quê? Porque encontrou espaço. É a gente que tem que dar esse espaço para Deus. Ela poderia simplesmente não querer falar, porque uma mulher decente naquela época, talvez até pegaria água, por costume, que era um dos trabalhos das mulheres, né? Tirar as águas do poço e tal. Tanto que foi assim que a mulher de Isaac foi encontrada. Foi lá, tirou a água, deu para os camelos, deu para o cara.
mas não ia ter muita intimidade. E ela estava sedenta por um encontro com Deus, trazendo para o espiritual. Eu estava conversando com a minha pedrinha mais cedo, já tinha um tempo ó, que ela não falava comigo. Aí ela veio me contar o que aconteceu. Eu tive que ir até ela. Eu poderia muito bem deixar de mão. Só que o próprio Deus vai levando a gente para as pessoas, ó, ele vai trazendo na memória. Tem fulano, tem ciclano. Você escolhe se você vai atrás dessas pessoas ou não. Mas você tem que se aproveitar a ocasião onde você estiver, você servir a Deus com o seu melhor. Sabe o que eu acho interessante também? Como a gente viu no capítulo 3, 2, 3, aquele diálogo, capítulo 3, né, pessoal? O diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos e da necessidade de nascer de novo, onde Jesus mostra que é Deus quem busca as pessoas, é Deus que nos busca, não é a gente que vai até Ele simplesmente. É o próprio Deus que nos dá para o Senhor Jesus. E aqui, nesse momento, Deus está indo ao encontro da mulher samaritana, né? Deus está indo de encontro às necessidades dela. Eu achei isso bem interessante também. Fala, Isis, primeiro, depois, Cristiane. O interessante é que essa mulher é uma mulher diferenciada. Eu dei uma viajada aqui e pensei em algumas possibilidades. Ela poderia ser a mulher do chefe local. E no período de guerra, esses maridos iam para a guerra e depois ela tinha que se casar com alguém da família e para poder manter, né, o legado daquela família. Mas ela é uma mulher que tinha uma certa influência. E eu percebo que Jesus, ele diz aqui que o alimento que ele deseja, os discípulos oferecem alimento a ele, e ele diz que o alimento dele é outro, então a fome dele é outra. É a fome de fazer a vontade do Pai dele, de estar levando a palavra, de estar levando o seu ministério para frente. E não sinto nele uma pressa, mas uma vontade de realmente obedecer e fazer a vontade do Pai dele. E essa mulher, ela foi usada para ser um instrumento de levar a palavra, de levar Jesus até aquelas pessoas, já que eles não conheciam. Podem ter ouvido falar, né? Mas não o conheciam. E ela foi um instrumento importante. Tanto que lá no 4 ainda, no verso 39, diz: muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito. Pelo testemunho dela. As pessoas provavelmente conheciam a vida dela, talvez não a julgassem, talvez conhecessem o sofrimento dela ou a luta dela. E ela dá o seu testemunho, e ele me disse tudo o que eu tenho feito. E depois os samaritanos não creram só pelas palavras dela, mas depois de conhecer Jesus, viram nele o Messias, reconheceram nele a luz que vem dele. E era uma mulher realmente diferenciada pelo seu conhecimento. Ela realmente tinha o conhecimento das escrituras e argumentava de forma interessante. Coragem que eu talvez não teria de argumentar com Jesus assim, diante da presença dele. E me chamou a atenção que ela o questiona sobre o balde. Você não tem balde para me dar água. Ela podia dar o dela? Que criatura ruim. Aí eu pensei, gente, não tem balde? E foi buscar água como sem balde? Mas realmente ela estava desenvolvendo o diálogo com Jesus. E acredito que a presença de Jesus deve ser algo extremamente marcante, que traga paz. É diferente. Eu acredito que a figura dele devia ser diferente e passava confiança, porque a conversa dela passava confiança, porque se no meio do nada eu teria medo de estar falando com um homem. Para capar meu gato, não ficar.
Mas ela não, acredito que ele viu nela coragem e acredito que não tenha só aquele poço naquela cidade, mas ela foi buscar, coisa que a gente faz quando a gente vai na igreja, quando a gente vai em horários que talvez, no horário de 7 horas, talvez seja um horário mais complicado para a gente faz esse sacrifício de buscar em um horário especial. E Jesus viu nela esse desejo de buscar naquele poço, naquele horário mais difícil, viu aquele pequeno sacrifício como um real desejo de estar no caminho do Senhor, de alguma forma, mesmo que ela não tivesse 100%, como nem todo mundo, quase ninguém, né, está 100%, todo mundo tem um ponto a melhorar. E acredito que é muito importante a gente ter essa humildade em reconhecer os nossos erros, em reconhecer que não somos perfeitos, que temos pontos a melhorar. E talvez esses pontos sejam até mais difíceis do que fazer grandes mudanças, as pequenas falhas, pequenos defeitos. Às vezes são mais difíceis do que os grandes. É isso. Isis falou uma coisa aí, que Isis não contenderia com o Senhor Jesus. Jesus falar com ela e eu já digo o contrário. Todas nós aqui já contendemos com o Senhor Jesus. Diferente dessa mulher que tem menos pecado do que a gente. Por quê? Porque ela não sabia que era o Senhor Jesus. Então ela para contender, porque ela é profeta, mas é o Messias? Ela não sabe que é o Messias. Ela vai descobrir depois que ele se revela. Menina, sou eu. Ó. Agora, a gente sabe que é a palavra de Deus, mas a gente reluta em aceitar dízimo, reluta em aceitar oferta, reluta em aceitar o casamento, reluta em aceitar o perdão, reluta. A gente contende com Deus, meu irmão, é direto. Essa mulher tem menos pecado do que a gente, porque a gente sabe que é a palavra de Deus que está cobrando um proceder da gente, mas a gente fica lá, não, que isso, exagero, não precisa tudo isso, não, agora não, estou pensando, vou ver. A gente contende com Deus. Contende. E com coragem. Porque sabe que é Deus que está mandando, mas com coragem. Não. É com mais coragem do que essa mulher aqui. Porque ela estava na ignorância. Fala aí, Cristiane. Olha, a mulher samaritana, ela não era prostituta. E eu gostaria que vocês estudassem um pouquinho mais a profundo sobre ela, e vocês vão entender sobre os 5 maridos delas, 5 maridos. Tem aqui, eu coloquei aqui na pesquisa rápida aqui, e são várias explicações sobre os 5 maridos delas, no caso, é sobre idolatria. Então, esses dias até a próxima meditação, porque a meditação é isso, a gente pesquisar, aprender profundo. Então, eu gostaria que ficassem abertos, porque é muito importante essa história dela, é muito profundo. Não é só essa partezinha, não. Tem uma história muito profunda atrás disso. Por isso que vocês percebem que ela é uma pessoa, não vou dizer culta, né? Mas é bem entendida. E por que ela tem condições de chegar na cidade e falar do Senhor Jesus e ela ser ouvida, entendeu? Então, fiquem abertos para depois vocês estudarem um pouquinho sobre ela, porque é bem bacana. Beleza. Mais alguém? Algum comentário, povo? Ninguém? Dona Cida, é com a senhora aí agora, né? Pensei que já tinha acabado. Tem que fazer a oração final. Vá lá e convoque aí a sua oradora aí. Ah, tá. Mai, né? A senhora manda. Posso? Deve. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos pelo entendimento da tua palavra. Por cada coisa, meu Pai, que o Senhor nos fez entender. Ainda que
cada uma de uma maneira diferente. Pai, nós te pedimos que, assim como essa mulher, haja em nós o desejo de te conhecer cada vez mais, não te confrontar, mas dialogar com o Senhor, descobrir mais da sua vontade, descobrir mais do que o Senhor quer da gente. Então fala, Senhor, porque as tuas servas te ouvem. Fala da maneira que o Senhor quiser, da forma que te agradar. Se for para o nosso bem, meu Deus, não importa se vai ser um elogio ou uma exortação, mas o que a gente não pode é deixar de ouvir a sua palavra. Que aqueles que ainda não te conhecem, meu Pai, que eles venham te conhecer, que a sua voz venha falar na cabeça, na mente de cada um deles, que possamos ser, meu Pai, a tua boca para eles, que possamos ser, meu Pai, a luz para os perdidos, aflitos, aqueles que se encontram nas trevas. Envia essas pessoas a nós, assim como o Senhor enviava no passado essas pessoas ao Senhor Jesus e posteriormente aos discípulos. Hoje eles não existem mais, mas nós estamos aqui, meu Pai. Quando o Senhor Jesus falou que precisaria de ceifeiros a tua obra, o teu arado, nós nos prontificamos, e não foi da boca para fora. A nossa vontade é te agradar. O nosso maior desejo, a nossa maior felicidade é te servir. Então, meu Pai, pode enviar, porque vamos dar conta, vamos fazer a sua vontade. Que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha falar através das nossas bocas, que possamos, meu Pai, salvar nem que seja uma alma por dia, mas já vai valer a pena. Pai, toma conta do teu povo. O teu povo tem sofrido por não te conhecer. Então, nos ajuda a dissipar a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a chegar onde tem sofrido, a chegar onde tem alguém necessitado. Meu Deus, que haja uma libertação na vida dessas pessoas. A tua palavra é quem nos limpa e quem nos liberta. Então, desperta neles esse interesse de te conhecer. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, os teus servos, meu Pai, os teus servos, a tua obra. Não é placa de igreja, não, é a tua obra. Tem muito joio no meio do trigo? Se tem. Mas que os trigos venham dar frutos, meu Deus, frutos que vão permanecer. Que possamos encher o seu celeiro, meu Pai. Não para a nossa satisfação própria, mas porque a gente sofreu tanto no passado, a gente já enfrentou tanta situação que não é difícil nos colocar no lugar do outro. E justamente por nos colocar no lugar do outro e descobrir que teve salvação para a nossa vida, descobrir que o Senhor nos amou com tantos erros, com tantos defeitos, com tantas coisas erradas que a gente fez, o Senhor nos perdoou, por que não vai perdoar eles? Então, nos ajuda, Senhor, a ajudá-los. Pai, que o Senhor venha cuidar da família de cada uma dessas pessoas que estão aqui, de cada uma dessas pessoas que ainda vai ouvir essa meditação. Que o Senhor venha cuidar, meu Pai, da pessoa que nos proporciona o link para estar aqui. Que o Senhor abençoe o teu povo, os teus servos, a tua obra. Que nenhum, meu Pai, se o Senhor enviar até a gente, venha se perder. E principalmente, meu Pai, que nós não venhamos nos perder. Porque não vai valer de nada salvar muitos e perder a nós mesmos. Cuida da nossa vida, eu entrego a nossa mente, o nosso ser, os nossos desejos, nossos anseios em tuas mãos. Toma, Pai, o nosso livre-arbítrio e faz com ele o que o Senhor quiser. A nossa vida te pertence. E que o Senhor tenha certeza que onde o Senhor nos colocar, ali nós vamos, meu Pai, florescer. Tudo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, meu Pai, mais uma vez eu te peço, liberta a filha de Adriana. Que o Senhor também visite, meu Pai, a dona Lenita, a menina, a mulher lá que Cristiane falou, que o espírito da morte, meu Deus, que tem tentado levar essas pessoas para as trevas, seja repreendido, que eles sejam amarrados e lançados no inferno. Essas duas mulheres serão grandes testemunhas do seu poder. E a gente não duvida disso. Que a vida delas seja para a tua honra e para a tua glória. Cuida da nossa família, assim como a gente tem cuidado da família de pessoas que a gente nem conhece. Toma tudo em tuas mãos e faça-se em nós, segundo o teu querer e a tua vontade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só.